Gente boa, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Vocês aí de cima, tudo bem? Quem está no terceiro andar, não, só está no segundo andar, né? Tudo bem com vocês aí, tudo jóia? Que bom, né? Quando o pastor falou moçada lá, eu estou olhando umas pessoas ali, não sei se são tão moço não, assim, mas está no meio, está misturado, está valendo, né? Eu falo moçada para mim também, eu falo moçada para vocês também, para que moçada aqui, né? A moçada daqui, ó. Olha lá. Você vê como o pessoal gostou aqui? Sentiu-se assim, né? A moçada daqui. Filhos, é uma alegria muito grande estar aqui. O pastor Edmilson, com muita gentileza, falou da gente, o que a gente faz. Mas, gente, olha, eu não sou nada desse pastor aí, não, tá? Eu só sou amigo do pastor Edmilson, da pastora Angélica, do Anderson, da Rebeca. Sendo amigo dessa turma, gente, é amigo de todo mundo, tá bom? Sou amigo deles, eu sou amigo de todo mundo. Então, e ontem fizemos algumas amizades muito boas mesmo. Quando fala amizade assim, o primeiro encontro, né? Do relacionamento, como líderes, com a questão do discipulado, onde foi muito gostoso. Conversamos bastante, aprendemos bastante. Foi um tempo especial, né, filhos? Nesta manhã, eu quero, assim, que nem o pastor falou, a gente pensar um pouquinho mais assim para fora, pensando um pouquinho a nossa caixa um pouco para fora e pensando em termos de missões. Aí alguns de nós já temos algumas coisas na cabecinha, né? Fala, missão é coisa para missionário, é coisa assim para outra pessoa. Não, filho, Deus ele tem a sua maneira de falar, o seu propósito de falar. Às vezes, assim, diretamente, não é nem você que está sendo convidado, ou chamado, ou convocado para ir para o campo, mas você fala assim, nossa, tem uma pessoa que precisava ouvir isso, uma pessoa que precisava compartilhar isso, uma pessoa que precisava, assim, falar a respeito disso. Então, aproveite esse tempo, porque é um momento de adoração, de louvor da palavra, né? Muito bem, filhos. Anderson, estamos preparados aí, filho? Tranquilo? Posso colocar aqui? Legal. Esse é o vídeo. Essa é a parte final. Vocês querem, né, me enganar, né? Mas eu sei que a parte inicial é o slide. Enquanto assim, você abre em Romanos, capítulo 15. Legal. Romanos, capítulo 15. Está aí o versículo, gente. Vamos ler juntos? Está até projetado aqui, ó. Pode ler juntos aqui comigo. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Você vê o pessoal tudo sintonia, né? Blá, 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 blá. Pois tudo quanto outrora foi escrito, tudo, gente, Gênesis, Apocalipse, tudo foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Qual a finalidade? Para que encontrássemos paciência, consolação, esperança. Filhos, nessa manhã, a minha oração tem sido essa. Eu não sei qual a tua condição que você está nessa manhã, mas de repente você fala assim, pastor, eu estou precisando de uma palavra de paciência, porque aguentar as coisas lá em casa não está sendo fácil. Aguentar o meu chefe lá no trabalho não é fácil. Aguentar o meu professor lá na escola não está sendo fácil. Por favor, Senhor, dá uma palavra para mim de paciência, porque eu estou precisando. A Bíblia fala o seguinte, tudo que foi escrito para gerar, para produzir em você e em mim o quê? Paciência. Mas também pode ser que não seja essa a tua condição, filho. A tua condição seja assim, pastor, eu estou assim muito abalado, muito decepcionado, muito triste, com situações que têm acontecido, tem deixado meu coração frustrado. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela produz, ela gera na gente o quê? Consolo. Então, você fala assim, nossa, então, puxa Deus, nessa manhã, através do ensino da Escritura, vem trazer para o meu coração um consolo, que eu preciso ser assim, né, afagado, preciso ser abraçado pelo Senhor, é um momento de choro, de perda. Então, a palavra vai produzir isso. Mas pode ser também que seja assim, pastor, esse mundo que nós vivemos, dias difíceis, tempo difíceis que nós vivemos, eu preciso de esperança para sair daqui um pouco mais, né, um pouco mais alegre, mais motivado para caminhar, tudo. Então, Deus dê essa palavra. Então, a Bíblia fala o seguinte, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 15, versículo 4, fala outra vez, pois tudo, não algumas coisas, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de gerar e produzir paciência, consolo e esperança. Tudo bem? Então, qualquer texto que eu pegar aqui vai produzir isso. Tá ok? Então, vamos pegar um texto de Gênesis, capítulo 16. Abra aí em Gênesis, capítulo 16. E eu quero, filhos, assim, falar um pouco de missões,
mas assim, pensar um pouco mais na coisa mais abrangente. Deixa aberto Gênesis capítulo 16, né? Gente, quem que estava cantando aqui? Cadê o irmão que estava cantando aqui? O pastor estava cantando. Que coisa linda, gente. Esses cânticos aqui é quando eu tinha cabelo na cabeça, gente. Eu fiquei muito feliz, eu falei, que coisa boa esses cânticos, um no outro. Me ajuda se você souber, tá? Salmo 96, ele abriu aqui e leu. Cantai ao Senhor. Vocês lembram? Um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Olha onde vai entrar nós agora, ó, esse texto. Anunciai entre as nações a sua glória. Agora dá uma paradinha, parou. Olha, legal, parou, né? Anunciai entre as nações a sua glória. Filhos, nós vamos fazer um passeio agora em outras nações, em outros momentos. Fala assim, mas o que isso tem a ver comigo aqui em Guarulhos, estado de São Paulo, Brasil? O pastor está falando umas coisas aí, mas eu quero falar para você que o que Deus está fazendo e pode fazer através de você, através da minha vida, apesar de você, apesar de mim, Deus faz a sua obra. O nome dele é anunciado entre as nações. Vamos ver então Gênesis capítulo 16. Vou ler para os irmãos. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Abraão a possuiu, ela concebeu, vendo que ela havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz perante mim. Eu te dei a minha serva para você possuir. Ela, porém, vendo que o concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou Agar, e Agar fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição, Agar. Ele será entre os homens como um jumento, selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos também contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou, ou ela adorou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço chama-se Bir-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Filhos, muito bem, agora, atenção de vocês, alguns de vocês já ouviu esse texto, já pregou esse texto, já falou sobre esse texto, já ouviu mensagem na mídia sobre esse texto. Aqui, inicialmente, aparecem 3 personagens: Abraão, Sara e Agar. Abraão, né, da promessa, pai de multidões. Sara não podia ter filho, Sara era estéril. E naquela época, na cultura daquela época, poderia sim a mulher ir, deita-se com uma mulher, ela vai ter um filho, esse filho vai ser o nosso filho. Era comum, podia acontecer isso. Então, Sara com Abraão, com seu marido, falou assim: não consigo ter filho, você não consegue ser pai, então faz o seguinte, tem uma escrava
egípcia, que está aí no nosso meio, deita-se com ela, ela vai ter um filho, esse vai ser o filho da promessa. Só que a Bíblia fala que quando Agar, a egípcia, ela ficou grávida, ela começou o quê? A desprezar Sara. Eu estou grávida, você não consegue ficar. E isso não ficou uma coisa muito bem resolvida. Então, o que Sara fala? Abraão, manda Agar embora. Agar sai e foi muito bem. Mas agora, filhos, vai entrar no versículo 7 um quarto personagem, que acho que você ficou atento a esse quarto personagem. Não são só três, Abraão, Sara e Agar. Entrou aqui um personagem chamado o anjo do Senhor. E aqui, filhos, vamos começar a pensar um pouco na nossa situação, na nossa vida. Agar, isolada, desprezada, sem nenhum contato com o povo de Deus, grávida, ela fugida da presença de Sara, o anjo do Senhor a encontra. E olha que coisa maravilhosa, porque tudo aquilo que está escrito serve para nosso consolo, para nossa esperança, para nossa paciência. Essa expressão anjo do Senhor em hebraico é a primeira vez que aparece na Bíblia uma expressão que os teólogos chamam de teofania. Sabe o que é a teofania? É a expressão real, a encarnação real do próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento. É a primeira vez que ele aparece, tanto é que na sua Bíblia, dependendo da sua tradução, anjo do Senhor deve estar com letra maiúscula, letra A, em alguns deve estar com a letra maiúscula, porque é a Bíblia certa, se não tiver é a Bíblia errada. Não, estou brincando, né, gente? Né? Tá. Então, é porque aparece assim uma expressão, o anjo do Senhor, é uma expressão assim, é o próprio Jesus aparecendo a primeira vez. E sabe onde Jesus está indo? Ao encontro de uma pessoa oprimida, desprezada, isolada, egípcia, não era do povo. Essa pessoa foi achada pelo anjo do Senhor, pelo próprio Jesus, que falou assim: Agar, de onde você vem? Para onde você vai? Agar falou o seguinte: eu estou fugindo, estou grávida, estou num deserto, não tem esperança, não tem água, não tem nada para mim, eu vou morrer aqui. Aí o anjo do Senhor, no versículo 10, sua Bíblia está aberta, né? No versículo 10 fala o seguinte: eu vou multiplicar sobremodo a sua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Vocês lembram que esse texto aqui, ele aparece exatamente no chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão e fala assim: olha, eu vou multiplicar a sua descendência. Mas olha que interessante, Jesus, no Antigo Testamento, aparecendo para Agar, uma pessoa que não fazia parte do povo de Deus, uma mulher assim traumatizada, uma mulher assim muito mal com ela pelo que tinha acontecido. Ele fala assim: você vai ter uma descendência grande, Agar. E mais, versículo 11, o anjo do Senhor disse assim: você vai conceber e vai dar à luz a um filho, a quem se chamará o quê? Ismael. Você sabe quem são os descendentes de Ismael? Os árabes. E aqui você começa a ficar um pouco assim: opa, o próprio Senhor Jesus aparece para uma mulher egípcia, refugiada, desprezada, isolada, e ainda no deserto, e fala assim, que você vai ser uma descendente de uma nação poderosa, e eu vou dar o nome do seu filho chamado Ismael, que significa o Deus que ouve. Filhos, nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Uma mulher como essa, que você podia falar assim, não tem esperança nenhuma para ela, não tem nenhum consolo para ela. Ela foi encontrada pelo próprio Senhor Jesus no deserto, numa situação muito vulnerável. E Jesus fala o seguinte: eu vou dar o nome do seu filho de Ismael. Quando Abraão mais tarde teve com Sarai um filho chamado Isaque, não foi Deus que colocou o nome de Isaque, que significa o filho do riso. Foi o próprio Abraão, mas aqui foi o próprio Senhor Jesus que deu o nome de Ismael,
que significa o Deus que ouve para uma mulher refugiada. A Bíblia fala, bendito seja Deus que não rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Filhos, tem pessoas que você e eu nem podemos imaginar que está sendo alcançado pela graça de Deus, que estão num deserto, que nunca ouviram falar de Jesus, mas Deus tem uma maneira especial de pegar essas pessoas e trazê-las para o seu povo. E a tendência da gente falar assim, não, nós somos o povo. Nós somos o povo. Não, filho, o amor de Deus aqui, ele é derramado entre os árabes aqui. E eu estou falando isso para vocês, um pouco do árabe, né? Porque eu vou contar daqui a pouco para vocês uma experiência que nós tivemos recentemente na Turquia, na Jordânia, na Polônia. Eu viajo a alguns países, e aí a gente fica vendo assim, como é que Deus está agindo nesses países. Você fala assim, pastor, está tão distante a realidade, mas eu quero que traga para o seu coração o seguinte, o anjo do Senhor falou assim, ó, Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Deus ouve a oração. Deus é grande, o seu amor é profundo, a misericórdia dele dura para sempre. Vamos ficar em pé um pouquinho, povo, vamos ficar em pé um pouquinho, quem está ali em cima também. E façam comigo o seguinte, ó, segundo sinal, deixa a sua Bíblia aí, e façam comigo com as duas mãos assim, ó, Deus é grande, vamos lá. Eu quero, levanta os pezinhos, fala assim, Deus é grande. Tenta alcançar o teto ali, filho, lá. Deus é grande. Legal. Agora abaixa. Seu amor é profundo. Vamos lá. Coloca a palma da mão lá no chão, gente. Claro, né? Eu não vou conseguir nunca isso. Mas tenta aí. Seu amor é profundo. Outra vez. Deus é grande. Seu amor é profundo. Mais um pouquinho. Seu amor é profundo. Agora você estenda as suas duas mãos, fala o seguinte, sua misericórdia dura para sempre. E abraça o irmão que está ao seu lado, fala assim, a sua misericórdia dura para sempre. Abraça o irmão que está ao seu lado, puxa aí. Agora vamos, Deus é grande, seu amor é profundo, sua misericórdia dura para sempre. Puxa o irmão que está ao seu lado, fala, ó, a misericórdia do Senhor puxa. Pode sentar, gente boa, pode sentar. É esse Deus que grande, que o amor dele é profundo, que a misericórdia dele dura para sempre. É esse Deus que visitou em Jesus Cristo uma mulher que estava refugiada. Agora que interessante, filhos, né? Qual foi a resposta dela? Qual foi a resposta de Agar com esse encontro que ela teve no deserto? Ela totalmente isolada, discriminada, sozinha. O Senhor Jesus a encontrou. A resposta dela no versículo 13. Então Agar, a egípcia, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei neste lugar para aquele que me vê. Então não temos apenas, filho, um Deus que vê, mas um Deus que ouve, mas um Deus que vê. Temos um Deus que ouve a nossa oração, ouve a oração de pessoas que estão assim, totalmente afastadas. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo a oração de pessoas que estão no presídio. Eu fiz um trabalho no presídio há uns 2 anos, né, mais ou menos, no centro de detenção provisória. Eu ia todo sábado de manhã falar com os detentos. Tinha cerca de 200 detentos, eu ia lá, tinha um grupo de intercessão, a Márcia sempre conduziu o grupo de intercessão. Então foi uma bênção assim. E olha, filhos, o que eu vi de pessoas que cometeram delitos, mas diante da palavra, as pessoas choravam. Alguns falam assim, eu quero encontrar esse Deus, mas estava preso. Só que interessante, tem pessoas que estavam presas, mas estavam mais livres com Deus, do que muitos de nós estamos livres, estamos presos às coisas que estão na nossa cabeça. É interessante, né? Mas pessoas assim, você fala, Deus visitando. Como é que Deus pode visitar uma pessoa e cometer um ato tão grave? Ok, Deus visita. Deus visitou uma egípcia. Era uma pessoa que não tinha nada a ver com o povo de Israel. Egito significa o mundo. Egito é uma coisa assim, mais assim afastada, opressiva, de escravidão. E Deus visita essa mulher e fala assim, eu vou dar um nome para ele de Ismael, você vai conceber, vai ser uma pessoa que vai ser grande, vai ser uma nação grande. Está aí os árabes para poder falar isso. Quem está contente hoje é descendente de árabe, que deve estar tudo contente, né? Fala, eu sou descendente de árabe, deve estar tudo contente aqui. Mas temos um Deus também que vê. Qual foi a reação de Agar? Ela invocou, ela adorou o nome do Senhor.
Filho significa adorar o nome do Senhor. Nós estamos aqui em adoração. Adoração, sabe qual a primeira figura que vem na minha cabeça? A adoração é o seguinte, pensa no seu filho quando era pequenininho. Quem tem filho pequeno aí? Levanta a mão quem tem filho pequeno, 3, 4 anos. Quem é avô e avó tem netos de 3, 4 anos? Legal, né? Então, legal. Você sabe que eles vêm? Eles pegam um pedaço de papel e eles desenham alguma coisa. É um rabisco horrível. Faz qualquer coisa lá, tal. O que nós, avós, pais, pegamos aquele papel dessa criança, e a criança fala assim, olha vovô, olha papai, olha mamãe, que eu estou dando para vocês papel aqui. Você olha assim, não tem nem pé nem cabeça, não sabe por onde começa o desenho. É um negócio indecifrável. Mas você olha e fala o seguinte, que lindo, que coisa bonitinha, coisa linda, coisa graça, é horrível. A adoração, a imagem que vem na minha mente é isso. Deus, quando Ele pede a adoração do seu povo, nós fazemos um rascunho horrível. Mas Deus fala assim, que bonitinho que você é. Deus, porque atrás do papel vem o adorador. Deus não está preocupado com aquele papel em si. Ele está preocupado com a mensagem que está chegando. Quem está dando a mensagem é um filho meu. É um filho amado, é uma filha amada minha. É Ele que está vindo na minha presença. Deus se alegra com aquele rascunho nosso, todo defeituoso, e Deus fala assim, que bonito que é. Foi essa a resposta que Agar deu. A Bíblia fala que ela invocou, ela adorou o nome do Senhor. No Egito tinha milhões de deuses, mas ela reconheceu, tu és o Deus que vê. Filhos, nessa tua tribulação, nessa tua angústia, nessa tua caminhada, esse teu percalço que você está passando hoje, saia alimentado da palavra assim, eu creio num Deus que ouve a oração, eu creio num Deus que vê a minha situação, Ele conhece o meu deserto, Ele sabe por onde eu estou passando. Mas olha que interessante, vá para o capítulo 21 agora. O texto não acabou. Gênesis 21. O que aconteceu? Ismael cresceu, o filho de Agar cresceu. Abraão teve um filho com Sara, que se chama Isaque. Ok, os meninos começaram a crescer. No capítulo 21, a partir do versículo 8, começou a haver uma situação muito parecida com o que aconteceu no capítulo 16. Olha que interessante. Capítulo 21, versículo 8. Isaque cresceu, filho de Abraão com Sara, e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, como é que é o nome dele, gente? Ismael, né? O qual lhe dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Então estava tendo uma briga aqui entre Isaque e Ismael. Disse Sara a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho. Ismael não vai ter parte comigo não. Pareceu isso muito pesado aos olhos de Abraão, por causa do seu filho Ismael. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaque será chamado a tua descendência. Mas também o filho da sua serva, que é Ismael, farei uma grande nação, por ser ele o seu descendente. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou pão, um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu ao menino, que é Ismael, e os despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Observem aqui, filhos, mais uma vez, Agar num deserto. Só que agora ela não está grávida, ela está com um menino. O texto estima-se em termos de 14, 15 anos. Ela está com um jovem, um pré-adolescente, um adolescente, ela está com um menino no deserto agora. O mesmo texto lá atrás de Agar, grávida agora com um menino de 15 anos. Versículo 15. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e ela chorou.
Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus, Jesus Cristo, teofania, letra anjo com A maiúsculo, chamou do céu Agar e lhe disse: o que você tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo Deus os olhos, viu Agar um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Primeiro movimento, Deus ouve. Segundo movimento, Deus vê. Terceiro movimento, Agar e seu filho no deserto, abandonados, Abraão triste, Deus vem e providencia água. Deus salva. Deus salva, filho, as pessoas dos pecados dela. Deus salva eu e você dos pensamentos mais confusos e cinzentos que aparecem no meu e no teu coração. Nós temos um Deus que ouve, que vê e que salva. Ele providenciou água para que essa pessoa pudesse agora levantar os olhos e falar assim: nossa, agora eu posso caminhar com água. Agora tem esperança para mim. Não é diferente do que aconteceu 2000 anos depois. Abre em João capítulo 4. Novo Testamento. João capítulo 4. Lembra que a Bíblia fala? Tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que tivéssemos alcançando esperança, paciência, consolo. Não é isso? O que fala em João capítulo 4? Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana, num poço. Que coisa interessante. E essa mulher conversando com Jesus está falando o seguinte: olha, quem que é o senhor fala que tem água, quem que é o senhor que tem água? Olha o que Jesus fala no versículo 13. Afirmou Jesus: quem beber dessa água, mulher, com a mulher samaritana, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Filhos, que coisa impressionante. 2000 anos depois, o próprio Senhor Jesus agora, ele se apresenta para uma mulher no poço, em Samaria, e fala assim: sabe qual é a tua necessidade, mulher? Água. Água da vida. A Márcia leu um texto aqui, que fala sobre água, não combinei com ela. Interessante, filhos, pode ser que nessa manhã você fale assim: Deus me salva porque o meu coração está seco. Eu preciso de Jesus na minha vida, para ser esse meu companheiro, que eu possa confiar, que eu possa ter esperança, porque o Senhor é um Deus que não só ouve, que vê, mas o Senhor é um Deus que salva. O Senhor é um Deus que olha a minha necessidade, o Senhor é um Deus que, apesar de tudo, o Senhor abre portas. Apesar dos momentos que nós passamos difíceis, o Senhor abre portas. Eu quero, com essa breve meditação, filho, encorajar você a falar assim: Deus, obrigado, porque o Senhor ouve, o Senhor vê e o Senhor salva. E o Senhor é a verdadeira água da vida. Pode ser que essa mensagem fale assim: pastor, eu já sei quem que é Jesus. Amém, filho. Mas pode ser que na sua casa, o seu chefe, o seu patrão, o seu empregado, ele esteja seco. E você é essa pessoa que é sal da terra e luz do mundo. Você é que é essa pessoa que está jorrando vida de Jesus na sua vida, para saciar a sede de pessoas que estão sem esperança. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, mas acontece próximo a você também, às vezes dentro da sua própria casa. Mas para isso, creia que há um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que salva. Como ter paciência, consolo e esperança nesses dias tão difíceis? Ame a Deus sobre todas as coisas. Como é que você faz isso? Sendo um discípulo de Jesus. Quando você ama a Deus acima de tudo, a sua sede é saciada. Quando você é um discípulo de Jesus, você está servindo ao próximo. De que maneira? Fazendo outros discípulos de Jesus. Então assim, você fala assim: nossa, como é que eu posso ter paciência, consolo, esperança? Ame a Deus acima de tudo e sirva ao próximo.
Essa mulher egípcia, ela foi um canal que Deus usou para que viesse uma grande nação dos árabes que nós vimos aqui. Muito bem, essa é a palavra inicial aqui para vocês. Agora eu quero comentar com vocês alguma experiência que nós tivemos no campo e fechar com um vídeo para a gente poder amarrar todos esses pontos aqui. O ano passado, junho de 2021, Deus deu esse texto para mim e para a Márcia. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, já. Pois é, filhos, um Deus que ouve, que vê e que salva, ele fala assim, uma porta está se abrindo. Já viram essa expressão? Nossa, a porta está se fechando na minha cara. Só tem portas fechando. Quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. A gente fala umas coisas assim, né? A gente procura dar umas variadas nas coisas. Mas olha que interessante. Quando Deus falou ao nosso coração para eu e para a Márcia, nós fomos convidados para ir para a Turquia. Isso, junho de 2021, estava tudo fechado ainda. Saiu aqui um voo, para aqui, de Guarulhos para Istambul. Fomos lá, ficamos cerca de 2 meses na Turquia, ficamos também na Jordânia e um pouquinho na Polônia, né? E tem um autor que fala, o David Livingstone, fala o seguinte, sem Cristo, nós não devemos dar nenhum passo, mas com Cristo, filho, em qualquer lugar a gente pode caminhar. Então não fica temeroso você falar assim, não, o pastor falou da experiência dele, lá para fora, tal, porque sem Cristo a gente não dá nenhum passo, mas com Cristo, Ele leva você, porque temos um Deus que ouve, que vê e que salva, né? O que aconteceu? Nós fomos para a Turquia, passamos a Jordânia, e nós temos uma filha que mora na Polônia, né? Nós temos 2 filhas, uma chamada Amanda, outra Alessandra, e uma que mora na Polônia, Amanda, que ontem deixamos ela aqui em Guarulhos para ela poder voar de volta para a terra dela. Vocês sabem da guerra que está acontecendo, da Ucrânia e da Rússia, e a Polônia é um país que tem, assim, abraçado muitos ucranianos. Hoje, menos na questão da guerra. Mas o governo polonês tomou uma atitude, falou o seguinte, não vamos abrir campo de refugiados. O próprio povo polonês, que sofreu bastante já, quem conhece um pouco de história sabe disso, quem é descendente polonês sabe disso, né? Sofreu muito com a história. Então, o que acontece? O povo mesmo começou a receber os ucranianos na sua própria casa. E os brasileiros que moram na Polônia, a nossa filha mora lá, recebeu também várias ucranianas. Recebia sua mulher, crianças, porque homem tinha que estar indo para a guerra, né? Deus deu oportunidade do ano passado, antes da guerra, da gente ir lá para a Polônia. Filhos, que trabalho que nós fizemos lá. Olha que maravilhoso. Tinha 22 missionários, ou tem 22 missionários lá na Turquia, são brasileiros, e nós fomos lá para o quê? Aconselhá-los, instruí-los, apoiá-los, orar com eles, ouvir suas dúvidas, os seus clamores, né? Dar alguma orientação para a caminhada deles. E é esse grupo que tem aí cerca de 22 pessoas. Tem um cachorrinho no meio lá, mas entrou no meio também, faz parte também, né? Aí fizemos um trabalho assim, muito específico com esses missionários, com a família deles, falamos só com os solteiros, só com os casados, só com os homens, só com as mulheres. Eu e a Márcia fizemos um trabalho muito bacana lá com esse pessoal que estava lá na Turquia. Depois, filhos, aconteceu umas coisas interessantes também. Essa moça aí, bem, me ajuda aí, essa moça aí é uma pessoa brasileira e ela foi presa brasileira por entrar com droga na Turquia. E esse grupo de missionários acolheu essa moça e ela está pagando a pena dela trabalhando. Ela está no trabalho dela que ela trabalha, depois ela volta para a prisão, depois ela trabalha, regime semiaberto, acho que fala isso, né? E nós conversamos com ela. Ela recebeu no trabalho dela, uma brasileira, né? Você vê, fala, nossa, pastor, Deus ama essas pessoas, Deus vê, Deus salva essas pessoas, sim. Elas estavam lá, brasileiras, estavam na Turquia. É um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que salva essas pessoas. Aí fomos na Polônia, ficamos lá uma semana, passamos em Varsóvia, capital, e na Cracóvia, onde nossa filha mora, para conhecer um pouco a realidade do povo polonês. Um povo bastante católico, um povo romano, bem acentuado, um povo muito nacionalista, né? De lá veio o Papa João Paulo, então eles são muito assim nacionalistas, muito religiosos, muito trabalhadores. As mulheres trabalham muito, os homens ficam cuidando dos filhos, né? As mulheres trabalham, os homens ficam cuidando dos filhos lá. Lá o negócio é um pouco diferente aí. A gente foi vendo as experiências, como que Deus faz com gente como a gente.
Filhos, não pensa assim, quando você fala assim, nossa, esse pastor, esse psicólogo, deve ter um monte de coisa. Filhos, é graça de Deus. É só você falar assim, Senhor, estou disposto a ir. Senhor, tem pessoas que estão precisando do seu amor, serem salvas. E Deus fala assim, eu quero ouvir o clamor delas, mas a quem que eu vou enviar? E a gente fica assim, né? Não, mas eu não posso, eu tenho outras coisas. Se disponha nas mãos do Senhor, para você ser usado de maneira muito especial. Algumas portas, filhos, são livramentos que Deus dá. Lembra lá em Atos capítulo 5, quando Pedro estava na prisão, Pedro preso, o que fazia? Havia oração incessante por parte da igreja. Pedro e Tiago na prisão, a igreja orando, a igreja clamando, Senhor, derrama da água viva. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que uma luz entrou na... Combinou luz, agora ficou bonito, né? Acendeu a luz, ficou bonitinho, né? Obrigado aí, que quem não combinou nada disso, foi combinado, né? Uma luz entrou na prisão, as cadeias caíram-lhe das mãos e as portas se abriram automaticamente. Filho, na sua vida e na minha vida, pode ser que você precise que a luz de Cristo entre hoje na sua vida. A luz de Cristo entra hoje na sua casa. Que você fala assim, não estou aguentando a relação aqui na minha casa. Então, quando uma igreja ora de maneira incessante, a Bíblia fala que Pedro estava na prisão dormindo, uma luz entrou, as cadeias caíram-lhe das mãos. Talvez alguns de nós nessa manhã, ou você que está nos ouvindo, esteja preso em algum tipo de vício, algum tipo de pecado, algum tipo de situação que você não está conseguindo. Mas quando uma igreja ora por missões, por falar assim, Deus ouve a realidade deles, Deus vê, Deus salva, as cadeias são quebradas e portas são abertas. Bonito isso, né? Paulo fez uma oração, né, em Colossenses 4, versículo 3, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Há uma porta do céu, filho. Jesus falou em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Aquela mulher Agar, 2 vezes fecharam as portas para ela, 2 vezes ela ficou no deserto, 2 vezes isolada, 2 vezes esquecida, mas Jesus a visitou, Jesus viu, ouviu e falou assim, se você entrar por mim, você vai ser salva, Agar. E por causa da visitação de Jesus, um povo todo hoje árabe está sendo salvo em alguns lugares, né? John Piper fala uma frase muito bonita, somente uma vida, filhos, e ela vai passar. Somente o que for feito para Cristo, e isso vai durar. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, já. Somente uma vida, e ela vai passar. Somente o que for feito para Cristo vai durar. O que eu e você temos feito com a vida que Deus está nos dando? Para testemunhar o amor de Deus, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Que tipo de comprometimento eu estou tendo quando eu penso assim, em Jesus como água da vida? Eu estou omisso a isso, eu estou esperando que o outro vai, eu ligo para o missionário, eu converso com ele, eu ouço a sua dor, porque só temos uma vida e ela vai passar. Somente o que for feito para Cristo, isso é que vai durar. E aí veio esse texto no meu coração, Apocalipse, capítulo 3, 7 e 8, para essa igreja aqui, para essa comunidade tão querida. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de você, comunidade cristã de Guarulhos, uma porta aberta,
a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, sim, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que palavra para você como comunidade, como igreja, fala assim, somos fracos. É verdade esse texto aqui, né? A gente tem pouca força, mas aí vem o Espírito e fala o seguinte, espera um pouquinho, vocês têm guardado a minha palavra, vocês têm crido num Deus que ouve, que vê e que salva, então vocês não estão negando o meu nome, vocês estão testemunhando o meu nome, então tem essa promessa para você, filho, nesta manhã. Que Deus assim nos abençoe, porque o nosso Deus é grande, o seu amor é profundo e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe, pastor Edmilson, com a palavra.